Mas eu quero afirmar, irmãos, que à luz da palavra, Deus é aquele que nos dá prosperidade. Deus é aquele que pode curar o corpo, que pode curar a alma, e Deus é aquele que salva. Nosso tema de hoje, 3 bênçãos de Deus para as nossas vidas. Nós vivemos dias em que as bênçãos do Senhor tornaram-se motivo de escândalo, não é verdade? Nós olhamos para uma esquina, olhamos para outra e vemos que as bênçãos são prometidas a preço de ouro, desde que haja uma oferta e coisas semelhantes. E isso faz com que nós tenhamos uma certa restrição ao cuidado de Deus para com a nossa vida, às bênçãos do Senhor para conosco. Nós que queremos cultivar o evangelho vivo, um evangelho real, somos muitas vezes tomados por um certo receio e já não queremos aceitar aquilo que Deus pode fazer por nós. Mas eu quero afirmar, irmãos, que à luz da palavra, Deus é aquele que nos dá prosperidade. Deus é aquele que pode curar o corpo, que pode curar a alma, e Deus é aquele que salva. Essas são realidades inegáveis que estão na palavra de Deus e que nós precisamos olhar com carinho, com amor e clamar por esse cuidado, por esse zelo, por essa misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia mais uma vez no Salmo 37, versículos 3, 4 e 5 diz: Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ainda no versículo 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. E versículos 29 e seguintes diz: Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração dele tem a lei do Senhor e os seus passos não vacilarão. São palavras verdadeiras ditas pelo salmista Davi. Palavras que têm aproximadamente 3.000 anos em que foram ditas. No entanto, quando nós vamos para o Novo Testamento e vamos observar em instantes, essas promessas, elas são revalidadas, são ratificadas e vemos que o Senhor está pronto a nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor não é apenas aquele que salva, mas também é aquele que cura o nosso corpo e aquele que nos dá o sustento sobre a face da terra, que nos faz prosperar em nossos caminhos. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é o Deus de Elias, é o Deus do diácono Reinaldo, é o Deus do Celestino, da nossa irmã Cleonice, esse é o Deus da pastora Tenilza, é o Deus da Maria das Graças, da Ivonete, é o Deus da igreja, é o Deus real, é o Deus verdadeiro. E nós precisamos nos apegar, usando um termo bem coloquial, nos apegarmos às promessas do Senhor e clamarmos para que Deus honre esta palavra na nossa vida. Mas há um detalhe, e isso é fundamental importância. Versículo 3 do Salmo 37. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te dela. Eis aí, confiar no Senhor. E no versículo 4, agrada-te do Senhor. E no 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eis as condicionantes, eis a condicional imposta pelo Senhor para que nós possamos dele receber as bênçãos que tanto queremos, para que assim sejamos prósperos sobre a face da terra. Vamos orar? Deus de amor, eu quero clamar que Tu venhas falar conosco nessa noite. Nos dá, Senhor, a instrução para que nós possamos viver o Teu Evangelho de uma forma sábia, segundo a Tua palavra, com o coração cheio de fé, para que possamos experimentar o Teu poder, experimentarmos a Tua misericórdia, o Teu cuidado para conosco. Senhor, fala conosco nesta noite, fala conosco, Senhor. Este é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Queridos,
três tipos de bênção. Três tipos de bênção. Como eu disse inicialmente, hoje andamos como gatos escaldados. Quando fala em prosperidade, por exemplo, ficamos assustados, ficamos com o pé atrás, porque este mundo tem deturpado a palavra de Deus. Eis o grande problema. Tudo hoje relacionado à palavra do Senhor tem sido deturpado pelo inimigo de nossas almas, e isto cria em nós uma certa resistência em receber as bênçãos de Deus. Mas é preciso vigiarmos, estarmos atentos, para que o maligno não venha roubar de nós aquilo que Deus, com prazer, com alegria e com amor, tem reservado para cada um. É preciso entender, irmãos, que o Senhor tem prazer em nos abençoar, e isto é uma promessa desde o início da palavra até o final. Sempre vemos uma promessa de bênção para a nossa vida. Mas como eu disse anteriormente, o diabo, aproveitando disto, ele lança ensinamentos equivocados, ensinamentos errados, e faz que a palavra do Senhor saia do coração das pessoas, ou não tenha acesso ao coração das pessoas, porque o evangelho tem sido torcido, o evangelho tem sido pregado de uma forma enganosa, de uma forma falsa. Também é cumprimento da palavra, não podemos nem reclamar com relação a isso. Isso mostra que Jesus está voltando, que a proximidade da volta de Cristo é uma realidade. E cada dia mais o evangelho será deturpado e ensinado de forma errada às pessoas. Hoje vemos que a prosperidade, por exemplo, ela está associada a dinheiro. Você dá e Deus te abençoa. Você dizima e Deus te abençoa. Você oferta, Deus te abençoa. No entanto, não é chamado a atenção das pessoas para uma vida em conformidade com os princípios de Deus. Hoje já não ensina isso nas igrejas. Não ensina, irmãos, que nós precisamos viver a santidade, entregando o nosso caminho ao Senhor, confiando nele. E isto é uma entrega total de vida, igreja. É uma entrega total de vida. Nós não podemos ter uma vida parcial, não. Vida parcial com o Senhor não funciona. Deus quer uma totalidade, o teu eu por completo. Deus quer dominar a tua existência em todos os aspectos. Ele quer estar à tua frente, Ele quer estar sobre você, Ele quer estar na tua retaguarda, do teu lado. Ele quer abrir caminhos para que você possa trilhar, e estas são as promessas que estão na palavra do Eterno para nós. E não permitamos, ouça a condição, não permitamos que o diabo roube de nós tais promessas. Não permitamos. Mas é preciso vivermos um evangelho vivo, um evangelho real, um evangelho que aponta para Cristo acima de todas as coisas, que aponta para o Senhor de fato. E assim, amados, seremos abençoados em todos os nossos caminhos, e tudo quanto façamos sobre a face da terra, o Senhor será conosco, abrindo estradas, abrindo caminhos, abrindo portas, derramando sobre a nossa vida toda sorte de bênçãos. No entanto, nós não podemos perder de vista a questão do entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Nós não podemos perder essa questão de vista. Haja vista que muitas vezes as bênçãos do Senhor vêm para nós de uma forma que nós não entendemos como bênção. Quantas vezes ocorre isso? Alguma coisa não acontece para você, uma porta não se abre, e muitas vezes olhamos e achamos que é o diabo que está fechando. Quando na verdade é o Senhor que fecha, porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua existência. Mas, quando nós entregamos o nosso caminho, confiamos verdadeiramente no Eterno, isto ficará claro, porque o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos dá o discernimento, nos dá o entendimento. No entanto, se a nossa vida estiver mais ou menos, ser uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso, vamos apontar para o Senhor, ou vamos achar que é o inimigo que está fechando as portas para nós. Entendamos isso, irmãos, e vivamos a verdade do Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, e assim o Senhor será honrado e será glorificado na nossa existência. Amém? 3 bênçãos de Deus para as nossas vidas. A primeira bênção, a bênção da prosperidade. Oh, glórias!
Falarmos de prosperidade sempre é bom. Nosso coração fica feliz, porque nós sempre queremos algo de Deus. Nós sempre queremos as bênçãos do Senhor. E Deus está aí, pronto para te abençoar, pronto para fazer coisas magníficas na tua vida. Mas entenda, primeiro, Deus quer o teu coração. Deus deseja dominar o teu coração. Tudo, irmãos, parte desse princípio. Primeiro é Deus no controle. E depois que Deus está no controle, as portas serão abertas sobre a nossa existência. João capítulo 15, versículo 7, nos fala a palavra: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Oh, glórias! É promessa de Deus. Ouça, mais uma vez: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amados, o que falar se o Senhor promete? Como contestar esta palavra? Se nós olharmos, podemos até apontar: mas Deus está falando no aspecto espiritual, Deus está apontando para a nossa vida espiritual. Não, amados, o Senhor está falando para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida diária, nossa vida profissional, vida conjugal, vida familiar, vida profissional, enfim. É Deus que diz para você: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas como sempre, amados, mais uma vez há uma colocação, e esse texto é de Cristo, e ele diz: se permanecerdes em mim, permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, eis a condição que nos é imposta pelo Senhor. Eis a condição. Muitas vezes nós temos olhado para esse texto e esquecemos da primeira parte e olhamos apenas para o pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nós questionamos: mas Deus, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo, e a tua palavra não se manifesta, a tua palavra não se realiza. Onde está o erro? E nós somos levados pelo inimigo a desacreditarmos no Senhor, porque entra em nosso coração uma certa dúvida: será que Deus não age mais? Será que Deus não atende mais? Entra um tal de um será. E quando o será encontra lugar no coração, isso significa que o Espírito Santo já não está nele. A partir do momento, irmãos, que a dúvida, ela encontra lugar no nosso coração, perdemos a comunhão com o Senhor. É simples assim. Mas pastor, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo cantando, eu continuo louvando, adorando, eu faço as minhas orações, mas se nós colocarmos em dúvida apenas um ponto da palavra, apenas um ponto da promessa de Deus, nós abrimos espaço para a incredulidade no coração, para a dúvida, e não acontece. A promessa de Deus não acontece na nossa vida, e vamos receber as coisas no conta-gotas, coisas mínimas, quando o Senhor tem muito para nos dar. Mas por que isso acontece? Faltou permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Faltou isso, irmãos. Apenas isto foi o grande problema, a pedra que nos fez tropeçar e perder a comunhão, perder a bênção de Deus sobre a nossa vida. Vamos para mais um texto que confirma isso. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 9. Ouça o que diz a palavra. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre.
Amados, nesse texto o apóstolo Paulo ensina a igreja de Corinto a serem pessoas que façam ofertas de louvor, de adoração ao Criador. Ele diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós temos um problema com isso aqui. Nós temos um problema. Na verdade, é um problema em dois aspectos. Primeiro aspecto, aqueles que ofertam para receber. Eis o grande problema. São interesseiros, são levados pelo interesse, mas não têm o Senhor no coração. Não fazem por amor ao Senhor, mas fazem por interesse. E o segundo aspecto é que nós devemos sim trazer ofertas à casa do Senhor, mas ofertas que são frutos do nosso amor, da nossa fé, da nossa confiança, resultados da nossa comunhão com o Criador. É diferente, amados, é diferente. Quando as pessoas pegam o envelopezinho, escreve seu nome, coloca ali um valor e ainda escreve qual bênção desejam receber. É uma espécie de compra. Eu estou dando, eu quero a bênção. Estou ofertando, eu quero receber. Para o Senhor não funciona assim. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas qual é a condição? É preciso confiar, é preciso viver, é preciso ser cheios do Espírito Santo de Deus. Esta é a verdade, amados. É desta forma que a tua oferta é vista por Deus como algo interessante. E Deus tem prazer em retornar na tua vida, te fazer prosperar nos teus caminhos. Dessa forma é a realidade. É a fórmula bíblica. É aquilo que está escrito na palavra. Não é para tirar dinheiro da igreja. Não é para arrancar o suor das pessoas, a camisa das pessoas, tirar o sapato das pessoas, a casa das pessoas, para que elas possam ser abençoadas, não. Mas são elas que trazem, movidas pelo Espírito, por alegria, por prazer, por amar o Senhor acima de todas as coisas. Entenderam a diferença, irmãos? Eis a diferença. O diabo, nesses últimos tempos, agarrou-se a esse texto e fala aos ouvidos das pessoas de forma torcida. Traga tudo quanto você tem, porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Não, Deus não é banco, Deus não é agiota, Deus não é nada disso. Deus é o Todo-Poderoso que conhece o coração do homem e recompensa aquele que faz por amor a Ele. Por amor a Ele, amados. Entenda isso, por amor a Ele. E se nós assim agirmos, com certeza vamos experimentar o mover de Deus, as bênçãos do Senhor. Experimentaremos o grande agir do Senhor na nossa vida. E Ele nos abençoará, porque aqui está escrito que aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Aquele que muito ama ao Senhor, não tem limites para o Senhor. Eis a diferença. Quem muito ama ao Senhor, veja gente, a base é amar o Senhor. E quem ama o Senhor, guarda os seus mandamentos. Disse Cristo, quem me ama, guarda os meus mandamentos. Oh, glórias! Estes não têm limites, porque eles estão amparados numa promessa. Eles dão, mas eles sabem que o Senhor os fará prosperar nos seus caminhos. E ainda entendem que o Senhor não desampara o justo, que o Senhor abençoa aquele que nele confia, que a graça do Senhor está sobre a vida daqueles que o amam. Vamos ainda ler Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Oh, glórias! Ouça, amados, mais uma vez. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória,
há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós, como servos do Senhor, temos convicção plena que o Senhor há de suprir, há de nos dar, há de nos amparar nos nossos momentos, nas nossas necessidades. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Se assim agirmos, o Senhor nos abençoará e teremos o melhor dessa terra, sim. Mas Jesus falou que nesse mundo teremos aflições, teremos dificuldades. Sim, também teremos as aflições e as dificuldades. Nós não estamos falando de outra situação, a não ser as bênçãos que Deus pode nos dar. No entanto, mesmo com uma casa, um carro, uma família, certamente terás aflições e necessidades. Haja vista que as coisas materiais não suprimem as aflições e as necessidades. Elas sempre estarão conosco, mas Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em fazer você vencer as dificuldades e os problemas que surgem. Essa é a promessa do Senhor, creiamos nela. Não permita que sejamos enganados pelo maligno em consequência de tudo quanto temos visto no falso evangelho dos últimos tempos, que nos leva a uma descrença do cuidado do Senhor para com a nossa existência. Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, olhamos para o apóstolo Paulo, por exemplo, não mostra que muito ele tinha. Mostra-nos que ele tinha pouco, mas tinha o Senhor que não permitia que nada faltasse a ele. Olhamos para Davi, vemos que foi um homem extremamente abençoado na sua caminhada. Deus cuidou dele, Deus o abençoou. Olhamos para Salomão da mesma forma, para Abraão, Jacó, para José, etc. Vemos que esses homens tiveram muito sobre a face da terra. Mas também, amados, aqueles que tiveram poucos, mas tiveram sobre as suas vidas o cuidado do Senhor, não foram desamparados em momento algum da sua existência. Amém? Portanto, Deus tem a prosperidade para nos dar, mas entendamos que é preciso estarmos em comunhão verdadeira com Ele. Outro aspecto, segunda bênção que o Senhor tem para cada um de nós, a bênção do corpo sadio, a bênção da saúde. Mateus capítulo 8, versículo 17. Disse Jesus, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? O que foi que o Senhor Jesus falou? Ouça mais uma vez. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse texto faz alusão a Isaías capítulo 53, versículo 4, que vocês podem conferir. Vamos abrir aqui? Isaías capítulo 53, versículo 4. Vamos ouvir essa profecia que se cumpriu em Cristo Jesus. E Ele veio para isso, irmãos, para nos abençoar em todos os aspectos, inclusive levando sobre si as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas dificuldades. O profeta Isaías escreve, Isaías 53, versículo 4, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E essa promessa se cumpriu verdadeiramente no Senhor. Se nós, amados, temos uma enfermidade na nossa vida, se nós temos sofrido com algum tipo de enfermidade, apresente-se ao Senhor, fale com Ele. Deus, tua palavra diz que levou sobre si as nossas enfermidades. Ore, clame ao Senhor, clame para que a promessa dele se realize, aconteça na tua vida. No entanto, amados, para que essa palavra se realize e se cumpra na nossa existência, é necessário observarmos os mesmos princípios. A vida precisa estar na direção do Senhor. A vida precisa estar no domínio de Deus. É necessário a vida santa, uma vida consagrada, uma vida dedicada, uma vida totalmente entregue ao Criador. E dessa forma, irmãos, o Senhor há de mover e fará grandes coisas na nossa existência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24.
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Nas chagas, no sofrimento de Cristo, nós recebemos a nossa cura. Esse texto, claro, faz alusão também a Isaías capítulo 53, versículo 4. É a promessa que se cumpre em Cristo Jesus para todos nós. E se nós confiarmos e tomarmos posse dessa palavra, o Senhor é bom, é justo para realizar aquilo que o nosso coração deseja. Evidente que o Senhor tem os seus propósitos, nós não podemos esquecer dos propósitos de Deus, os propósitos do Senhor. Quando nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele tinha um espinho. E quem era mais santo sobre a face da terra do que o apóstolo Paulo? Na sua época, com certeza, talvez poucos. Mas ele tinha um sofrimento, carregava em si um espinho. Mas por que Deus não tirou? O Senhor sabe, amados, o Senhor sabe que muitas vezes é preciso que haja o sofrimento na nossa vida, para que nós não venhamos a perder de vista o amor de Deus para conosco. O Senhor sabe todas essas coisas. O Senhor sabe, amados. Em alguns casos as pessoas não recebem a cura que tanto desejam, porque o Eterno tem um propósito na tua vida, e sabe que, se porventura a cura vier naquele momento, há um risco de você desviar-se do caminho do Eterno, afastar-se do Senhor e perder a bênção da salvação. Ainda, Tiago capítulo 5, versículo 14. Ouça o que diz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Oh, glórias! Promessa de Deus, amados. A promessa do Senhor com relação à cura, ela está em toda a palavra. Os exemplos estão em toda a palavra. Mas nós temos que nos adequar àquilo que Deus quer. E nesse texto, Tiago afirma de uma forma clara. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Na verdade, a cura não vem porque foi ungido com óleo. A cura não vem porque derramaram óleo sobre a cabeça dele. Seja óleo do Brasil, de Israel ou de outra parte do mundo. Não, não é o óleo que faz a cura, mas é a fé daqueles que oram. Deus atende o clamor daqueles que oram. Deus atende o clamor, irmãos. O óleo é apenas um sinal, a unção é apenas um sinal do mover do Senhor. No versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Eis aí o ensinamento do Eterno para as nossas vidas. E nós precisamos sair desta casca, a casca de uma espécie de incredulidade, da falta de coragem. Irmãos, nós temos uma falta de coragem, nós temos uma incredulidade natural que só a misericórdia de Deus. Quando nós estamos enfermos, geralmente, não é via de regra, claro, mas geralmente, a primeira coisa que nós nos lembramos é do médico. Você está doente? Lembra de quem? Do médico. Aí você lembra do SUS, das dificuldades, dos problemas em ser atendidos. Você lembra da fila, do hospital que não te dá atenção. Você lembra de todas essas coisas e já cria no coração uma resistência aos próprios médicos. E nós esquecemos que, primeiro, deveríamos lembrar do médico dos médicos. Deveríamos apresentar a nossa causa ao Senhor. Primeiro deveríamos apresentar-nos diante, talvez, dos presbíteros e falarmos para ele, ore por mim. Tiago disse, ore por mim. Ore por mim. Mas nós lembramos do doutor tal, doutor fulano de tal, e nos apresentamos diante dele. Pagamos a consulta cara ou enfrentamos a fila difícil para ouvir o médico falar algumas coisas, quando na verdade
Deveríamos apenas fazer que a palavra viesse à existência na nossa vida. E essa é uma realidade, amados. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra do Senhor, ela se cumpre. E nós precisamos dar lugar no coração para as promessas de Deus. É preciso darmos lugar para as promessas do Senhor, igreja. Está você precisado de uma bênção, da cura, da restauração da tua saúde? Busque de Deus, busque do Senhor. Coloque primeiro a palavra do Eterno. Olha, sinceramente eu creio que Deus age através dos médicos. Eu sei que Deus faz coisas magníficas através deles. Tenho plena consciência disso. Nós, como servos do Senhor, não podemos dispensá-los. Mas o nosso primeiro passo é com Deus. Eis aí, o nosso primeiro passo. Vamos recorrer primeiro ao Senhor. Passado algum tempo, não houve melhora. O Senhor não agiu. E você entendeu que Deus não agiu. Recorra aos médicos. Recorra aos médicos, porque Deus pode fazer, Deus pode usá-los de uma forma grandiosa. Eis aí a medicina tão avançada que nós temos, que troca até coração. Que troca até coração. É Deus. Foi Deus que deu sabedoria, deu conhecimento, deu capacidade a esses homens. E eu tenho plena consciência disso. Mas o nosso primeiro passo é o Senhor. É por isso que ele fala: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar, o Todo-Poderoso. Façamos sempre dessa forma, irmãos. Em todas as nossas atitudes, necessário é buscar o Senhor em primeiro lugar. Necessita de uma cura? Busque o Senhor em primeiro lugar. Precisa de um emprego? Busque o Senhor em primeiro lugar. Precisa da paz dentro da sua casa? Busque o Senhor em primeiro lugar. Desejas casar? Eu quero casar, quero tanto casar. Busque Deus antes da mulher ou do homem. Busque primeiro Deus. Fale para o Senhor: Deus, eu quero casar. Eu quero casar, Deus, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Sério, irmãos? O Senhor atende. Um dia eu falei para o Senhor: Deus, eu quero casar. Eu quero casar, Deus. Eu quero ter uma vida conjugal feliz, completa, repleta, felicidade completa, em todos os aspectos. Eu quero casar, Deus. E eu não fiz muita coisa não, irmãos. Não fiz muita coisa. O Senhor deu-me a esposa que eu considero perfeita. Considero o meu casamento uma realização de sonhos. Sinceramente. Isso não está na mulher. Não está na mulher. Está em Deus, que atende aqueles que se achegam a Ele e satisfaz os desejos do coração. É assim que o Senhor faz. Se você olhar para minha esposa, é humana tal qual vocês. Suas dificuldades, problemas, etc. É a mesma coisa. Se olhar para mim, claro, essa espécie cheia de beleza, mas cheia de dificuldades também. Cheia de problemas. Para você ver que milagre existe, né? Foi Deus. Bota Deus nisso. Mas é sério, irmãos. É sério. É Deus em primeiro lugar. Você vê como nós agimos errado? Quando nós queremos a bênção, por exemplo, de um emprego, nós mandamos o currículo primeiro e depois, às vezes lembramos de falar com o Senhor, porém, quando encontramos um amigo influente, nós falamos para ele: fala com o fulano e tal que eu estou precisando trabalhar. E nós não lembramos de Deus e nós não lembramos do Senhor. Amém? Mas o Senhor quer curar a tua alma, o Senhor quer curar o teu corpo, Deus quer te abençoar, mas faça segundo está na palavra. E ele diz, Tiago capítulo 5, versículo 14: está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja
e estes façam oração sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. E diz ainda que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Aprendamos isso, irmãos. Aprendamos isso. Mas o pastor é ocupado, a pastora é ocupada, o presbítero é ocupado, o diácono Reinaldo é ocupado, enfim. Irmãos, nós colocamos empecilhos na nossa bênção. Nós colocamos dificuldades na nossa bênção. Nós vamos para a fila do SUS, nós vamos para a fila do hospital e ficamos 3, 4 horas esperando para sermos atendidos. Se você for esperar o presbítero, não vai demorar tanto. Se for esperar o pastor, não vai demorar tanto também. Só que nós invertemos as coisas. Vamos colocar tudo na ordem e veja Deus agir. Experimente Deus. Tem um texto bíblico que é muito forte e ele fala: faça prova de mim. Lembram-se do texto? Faça prova de mim. Temos feito isso? Claro que não. Amém? O Senhor tem as bênçãos para a tua vida. Ele tem a bênção da prosperidade. Ele tem a bênção da cura. Mas também tem a principal, que é a bênção da salvação. Essa é a maior. Número 3, a bênção da salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação está ao alcance de cada um de nós. Basta que haja em nosso coração o crer na palavra do Eterno. E vale ressaltar que aquele que crê, vive. Essa história de crer e não viver, não é crer. Quem crê, pratica a vontade de Deus, vive a vontade do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Oh glórias! Eis a fórmula da salvação. Primeiro, é necessário confessarmos a Jesus como Senhor. E o nosso coração precisa crer, verdadeiramente crer, que Ele ressuscitou dentre os mortos, e assim seremos salvos. Muitas vezes nós temos problemas com isso também, queridos, por incrível que pareça. Nós temos problemas com a nossa fé, temos problemas com a nossa confissão de pecados, temos problemas com arrependimento. Nem sempre lembramos de nos arrepender dos pecados e os confessarmos ao Senhor. Quantas vezes passamos o dia sem falar: Deus, perdoa-me, dá-me arrependimento, dá-me a restauração da minha vida. Passamos um dia, 2 dias, uma semana e vai por aí. Muitas vezes nós não lembramos de clamar para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, para que haja arrependimento e a verdadeira confissão de pecado. Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É em Cristo que nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E ainda, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, somos alcançados pela graça do Senhor através da fé. As obras na nossa vida é uma consequência da nossa fé no Senhor. Quando nós confiamos, quando nós cremos, quando nós entendemos a palavra de Deus, as nossas obras serão boas, as nossas obras serão perfeitas, faremos as boas obras. É uma consequência do agir de Deus na nossa vida. Não são as boas obras que nos levam para os céus. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, só há remissão de pecados em Cristo Jesus. Portanto, se estivermos em pecado e nós não estivermos com Cristo, como seremos perdoados, como seremos purificados?
E como poderemos fazer algo de bom, já que o pecado domina a vida? Mas é com a nossa vida dedicada, rendida aos pés do Senhor, que nós somos lavados, purificados. O Espírito Santo move na nossa existência e vamos ver a glória do Mestre. 1 João, capítulo 1, versículos 7 e também o 9. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eis a condição para que nós possamos receber a bênção da salvação. Mas pastor, por que está falando de salvação se todos nós somos salvos? Se estamos aqui é porque somos salvos. É exatamente por isso, irmãos. Para que nós não nos deixemos enganar pelo inimigo de nossas almas. O diabo tem feito o seguinte nesses últimos tempos. Ele tem nos feito entender que Deus precisa de nós. Que Deus é que precisa da gente. E que todas as formas que nós agimos, Deus é que precisa de nós e Ele é que nos perdoa. Mas não é assim, amados. Nós temos que colocar dentro da cabeça que nós é que precisamos de Deus. E isso fica muito claro quando você olha para a igreja, olha para este mundo cristão evangélico e vê que as pessoas não estão nem aí para Deus, porém são cristãos evangélicos. Estão vivendo um engano, um evangelho superficial que não produz salvação na vida das pessoas. Quando nós temos de fato a salvação, o Espírito de Deus habita no nosso coração, nós vamos fazer o possível, o impossível, para agradar a Deus através do nosso viver. É fato, amados. Nós não podemos permitir, por exemplo, citando exemplos, que como salvos, pessoas que amam e têm prazer em Deus, sejam impedidos de vir à igreja porque moram a 1 quilômetro do templo. Sejam impedidos de vir à igreja porque está chovendo. Sejam impedidos de vir à igreja porque está frio, porque está cansado, porque está isso ou aquilo. Quando amados, o nosso coração é dominado pelo Senhor. A Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, subentende-se que o domínio da nossa vida é do Espírito Santo. Me fala, pensa bem, vamos lá, sendo racional, o Espírito de Deus terá prazer em ficar em casa, ao invés de estarmos juntos louvando, adorando o Criador? É simples assim, irmãos. A palavra de Deus é simples dessa forma. É evidente que, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, ansiamos por aquilo que é de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando disseram-me, vamos à casa do Senhor. Meu prazer está na lei do Senhor e nela medito de dia e de noite. E vai por aí. Entende? Esta é a verdade que está dentro do coração daqueles que amam o Senhor. E para ser salvo, é preciso amar o Senhor. Gente, se nós não amamos o Senhor de fato, como seremos salvos? Como seremos salvos? E se amamos o Senhor, não há limites para nós, porque quem nos domina é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo do Senhor. Irmãos, o Evangelho é extremamente simples. Nós é que não queremos enxergar, não queremos entender, não queremos que ele entre na nossa cabeça, porque temos nossos preceitos, temos nossos princípios, temos o nosso entendimento que destoam da palavra de Deus. Mas o Senhor tem a bênção da salvação para nós. No entanto, é impossível que aqueles que são salvos não tenham prazer no Senhor, que o seu prazer
não seja em estar na presença de Deus. É impossível, igreja. É impossível. É impossível que alguém que verdadeiramente foi lavado, purificado, comprado no sangue de Cristo Jesus, não queira estar na presença do Senhor e permita que coisas insignificantes, pequeninas, os impeçam de estar na presença do Senhor. Amém? Deu para entender? Portanto, é preciso muito cuidado com essa questão da salvação. Porque há muita gente que pensam que são salvos. Porque há muitos que pensam que são salvos, mas são apenas religiosos, membros da igreja. E não é a igreja que salva, porque o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Amém? Que nós possamos refletir na nossa salvação. Não permita que o diabo fale com a gente da seguinte forma: não é bem assim não. Não é bem assim não. Mas como não é bem dessa forma se a Bíblia fala dessa forma? Só tem uma forma. Essa é a maior e a verdadeira. Amém, queridos? Há 3 tipos de bênção e o Senhor as quer na tua vida. Primeiro, a bênção da prosperidade. Deus quer te fazer prosperar nos teus caminhos, nas tuas atitudes, nas tuas ações. Número 2, a bênção da saúde, da cura. Deus quer restaurar a tua vida, quer te renovar. Deus quer te abençoar e quer que você tenha um corpo sadio para a honra e para a glória dele. Afinal de contas, tu és templo, habitação do Espírito de Deus. E terceira bênção, a bênção da salvação, esta que muitos faz por baixo, por menos, que muitos desprezam, que não analisam com carinho, porque entendem que é só estar na igreja, ou falar que é servo de Deus, que é o suficiente. Mas é verdadeiramente necessário que vivamos o Evangelho, que pratiquemos o Evangelho, que mostremos através de atos e atitudes que o Senhor reside em nós, que somos guiados, direcionados pelo Espírito de Deus. E quando somos guiados, direcionados pelo Espírito de Deus, nada nos impede de buscá-lo, de ter prazer, de ter alegria na sua presença. E isto é o suficiente para meditarmos e refletirmos o que é que nos dá mais prazer. É Deus ou as coisas que esse mundo tem a oferecer? Rapaz, se a resposta foi meio termo, misericórdia. E se a resposta foi esse mundo, a porta do inferno está aberta para você. Tem que ser Deus, sem dúvida, Deus, 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 sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Amém? Que nós possamos entender a palavra do Eterno. E se você não a entendeu, busque, peça discernimento. E Deus com certeza dará e fará você progredir. Oremos. Pai amado, eu quero clamar que Tu venhas nos dar o discernimento dessa palavra, para que ela fique gravada no nosso coração, para que as nossas atitudes nos remetam à Tua pessoa, Senhor. Que possamos olhar sempre para Ti, ter prazer em Ti, viver a Tua verdade e estarmos continuamente na Tua presença. Oh Deus, move na nossa vida. Move, Senhor, porque queremos experimentar o Teu poder. Oh Deus, abençoa-nos, Pai. Esse é que eu te clamo em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem número 750.